Olá, benditos! O capítulo de hoje serve como um lembrete sombrio, mas prático, de que quem semeia vento, colhe tempestade. Daí a importância de priorizarmos a obediência ao Senhor e à sua palavra para evitarmos consequências indesejáveis. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. As trombetas tinham múltiplas funções entre o povo de Israel, mas aqui Deus ordena que a trombeta seja tocada para alertar o povo de que os poderosos inimigos assírios estavam a caminho. A águia, aqui simbolizando a Assíria, estava prestes a fazer um voo rasante e destruir a casa do Senhor, aqui simbolizando o povo do Reino do Norte de Israel. O motivo? A idolatria que envolvia toda a nação e a liderança política e religiosa que não buscava a vontade de Deus para as suas decisões. Eles professavam que conheciam ao Senhor, mas isso não era verdade. Eles realmente não conheciam a Deus e não havia sinceridade em seus corações. Isso nos reporta a muitos frequentadores de igreja nos dias de hoje. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O povo de Israel escolheu reis e príncipes sem a orientação do Senhor. E isso não é apenas pecaminoso, é tolice. Aqueles que seguem a sua própria sabedoria na escolha de líderes, inevitavelmente receberão o que merecem. Eles também fizeram ídolos de prata e ouro que não poderiam subsistir. No julgamento, Deus os quebraria em pedaços. E Yahvé mencionou especificamente o bezerro feito por Israel e declarou que ele era repugnante, conforme o termo usado no original hebraico. Em sua idolatria e em suas alianças políticas, os israelitas tentavam lançar sementes que produzissem uma boa colheita, mas, na realidade, estavam semeando apenas ventos, ou seja, coisa nenhuma. Semeavam ventos e colheriam tempestades. Nada poderia deter a força do exército da Assíria. A colheita seria mais poderosa do que a semente. Uma vez conquistado pela Assíria, o reino do norte de Israel deixaria de existir e todos viveriam espalhados entre as nações. Seu envolvimento com o pecado os havia depreciado ao ponto de a nação não ter valor algum na comunidade internacional. Ninguém a temia, ninguém a procurava, ninguém a queria. Ao negociar com as nações gentias em busca de proteção, Efraim, ou Israel, agia como uma prostituta vendendo-se por dinheiro. Seus reis pagavam impostos para o rei da Assíria, mas também mandavam presentes para o Egito. Em vez de ser fiel ao seu marido, Yahvé, a nação de Israel prostituiu-se com as nações gentias e perdeu tudo. Agora, Deus prometeu juntar todo o povo para um julgamento e deixá-lo à mercê do rei da Assíria. Israel construiu muitos altares para o pecado da idolatria, e ao envolver-se nesse pecado, o povo também rejeitou a palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor agora lhe pareciam algo estranho, porque seus corações estavam longe de Deus. A palavra de Deus e as coisas do Espírito de Deus são grandiosas, mas parecem uma coisa estranha quando o homem está vivendo uma vida de pecado. Isso nos faz lembrar as palavras do apóstolo Paulo. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O povo do Reino do Norte de Israel ainda trazia sacrifícios ao Senhor, mas era porque gostavam de comer a carne do sacrifício. Era tudo apenas uma cerimônia exterior, porque ainda estavam imersos no pecado da idolatria. Por isso, o Senhor não aceitava seus sacrifícios, mas se lembraria da iniquidade deles e os puniria pelos seus pecados.
A frase "vou mandá-los de volta para o Egito" parece ter sido uma expressão proverbial para a extrema miséria. Pode denotar que eles entrariam em um estado de cativeiro e servidão na Assíria tão ruim quanto aquele que seus antepassados haviam sofrido no Egito. A nação de Israel construiu templos idólatras e esqueceu do seu Deus. Já a nação de Judá era culpada de um pecado mais sutil. Confiava nas cidades fortificadas que havia construído contra os assírios. Mas Yahvé disse que essas cidades não seriam de nenhuma ajuda. Ele prometeu enviar fogo sobre os templos de Israel e sobre as cidades fortificadas de Judá. Este capítulo nos alerta a estarmos atentos às nossas ações e às suas possíveis consequências. Devemos nos esforçar para semear sementes de justiça, sabendo que iremos colher exatamente aquilo que semearmos. E é claro que não queremos semear ventos para colher tempestades. E no nosso encontro de amanhã, continuaremos a ver como o pecado e a desobediência persistentes levam a consequências severas, mas também procurar ver nas entrelinhas a profundidade do amor de Deus corrigindo aqueles a quem ama. Portanto, não perca o próximo capítulo da nossa série aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.